não no sentido de entender que hoje somos resultantes de uma evolução histórica, porque Foucault não parte dessa perspectiva, né, que é uma perspectiva muito comum, por exemplo, na história da psicologia. Quando a gente vai ler livros de história da psicologia, que tem essa tendência de colocar a psicologia como uma coisa linear, que começa lá com Wundt, né, no final do século XIX, ele que começou com o laboratório experimental, e aí escolhe quais são os que deram continuidade e parece que é uma coisa muito linear, só que deixa de lado muitas outras coisas. Deixa de lado, por exemplo, a fenomenologia do Brentano, né, do Russell, eram contemporâneos a Wundt na mesma época, estavam lá também criando laboratórios de psicologia, né? Quer dizer, deixa de lado várias outras tendências de psicologia e prioriza uma só, matiz. Né? Para Foucault, isso não se opera só como um foco no intuito na ciência, no caso da ciência positiva, mas também numa forma de estruturação da sociedade. Para ele, a psicologia caminha junto com um modelo, que é um modelo político, é um modelo econômico, é um modelo cultural de uma nova forma de estruturar a sociedade. Então, tudo que para a gente parece a psicologia uma coisa bonita, que vai cuidar das pessoas, vai cuidar da saúde mental, é mês maio azul, vermelho, roxo, lilás, contra suicídio, sei lá das quantas, o Foucault vai falar, não, a psicologia é também uma forma de poder. É o poder psiquiátrico, é o poder do psicólogo, o poder da psicóloga, e esse poder ele está baseado numa forma de saber, que tem por si também uma ordem de discurso. Há uma ordem discursiva, normativa da psicologia, que aceita, que é, né, todo mundo legitima essa norma como correta, como verdadeira, e ela fica como a única. Né? E o Foucault ele vai olhar como isso se constituiu. Ele vai constatar não só que essa forma não é a única, que existiram várias outras, e muito pior, que essa forma é muito perigosa, que essa forma tida como verdadeira, como única, como correta. Né? Ele vai problematizar essa ideia de que o saber psicológico, psiquiátrico, trabalha para o bem-estar do ser humano. Então, Foucault ele vai conseguir compreender que, pelo contrário, que muitas vezes o papel do psicólogo e do psiquiatra é como um agente de normalização, como um fabricador, um produtor de corpos dóceis. Ou seja, o psicólogo, o psiquiatra que segue essa mesma linha, né, teórica, que também o pedagogo, muitas vezes, também o policial, também o advogado, também várias outras instâncias de agentes, estão atuando sempre para esse foco, que é o foco de tornar o indivíduo cada vez mais ajustado, menos crítico, né, mais dócil e mais útil, que é o que é a característica do corpo o corpus dóceis que ele propõe da disciplinarização. O que é? É um corpo que produz, que faz as coisas, mas que não pensa, que não reflete, que não escolhe por si mesmo, que não age politicamente, né? Que não interage, que não critica, que não questiona. Né? E é curioso como a gente fala de psicologia como se fosse uma coisa que não tem nada a ver com política, que não tem nada a ver com economia. E o Foucault vai falar, não, está tudo implicado. Né? Não é possível pensar psicologia sem pensar política. A psicologia ela faz política também. Né? Então a gente tem que pensar Foucault é pensar a psicologia implicada. Né? Eu digo que quando a gente tem contato com fenomenologia e começa a ler Heidegger, que ele fala do Dasein, né? É o ser no mundo, né? Eu acho que o Foucault ele meio que faz assim a psicologia Dasein, né? A psicologia no mundo. É a psicologia implicada na economia, na cultura, na história, na geografia, no contexto. Quer dizer, é pensar a psicologia nessa correlação com todas essas outras áreas, com todo esse contexto, com o contexto do sujeito neoliberal, com o contexto de um colonialismo, do neocolonialismo que a gente vive. Quer dizer, tudo isso, né, da hegemonia da europeia, hegemonia norte-americana, tudo isso faz parte do contexto da construção da psicologia atual, que muitas vezes se apresenta para nós como uma coisa neutra. Né?